Oi, olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Se não me conhece, meu nome é Jane. Se é a primeira vez que você está vindo aqui, por favor, se inscreva. Se quiser morar alguns minutos diariamente nessa casa, além de se inscrever, você tem que ativar o sininho, fazer aquela gratidão, comentar e compartilhar. Compartilha esses vídeos com alguém que você conhece. Quem sabe você vai estar ajudando essa pessoa, né? Bem, os moradores da casa já sabem, né, gente? É só carinho, amor, cheiro com X, cheiro com H, com CH, cheiro de todo jeito. Perfumado, sem perfume, né? Porque tem gente alérgica, tipo eu. Ok, vamos lá. Nosso tópico de hoje é o seguinte: tem muitas pessoas que não arriscam absolutamente nada porque elas têm medo de errar. Por que elas têm medo de errar? Em algum momento da vida delas, elas foram traumatizadas por isso, né? Na época da escola, que o pai ameaçava, ou a mãe, se não passasse de ano, se não fizesse as coisas certas, ou um professor, né, narcisista, ou um chefe, né? Essas pessoas que têm medo de errar são pessoas que passaram por algum momento traumático em relação a algo que eles estavam fazendo ou a algo que eles iriam fazer e alguém disse que eles não tinham competência, que eles não iam conseguir. Então essas pessoas, elas ficam com aquele medo de errar, medo porque tem medo de serem julgados, né? Tem medo da crítica, né? Mas não tem medo da sua própria autocrítica, mas tem medo da crítica do outro. Gente, um erro não é uma sentença, né? Você aprende muita coisa com alguns erros. Tem um dito popular, né? Que diz que um dos maiores erros do ser humano é você tentar não errar, né? Porque o erro, ele pode... Quantas coisas surgiram de erro? Penicilina foi um erro, né? Então se descobriu a penicilina. E assim como outras e outras coisas que também foram descobertas através de um erro. Tem algumas pessoas que não podem e não devem cometer erro. Tipo, piloto de avião, né? Quando comete um erro, é uma tragédia. Existem algumas pessoas que praticam algumas profissões, ou que escolhem algumas profissões na vida delas, que realmente são pessoas que precisam, né, não cometerem erros. Um médico cirurgião, se ele cometer um erro, né? Então, assim, existem algumas profissões especiais em que realmente a pessoa tem que ter a preocupação de não cometer erro. Tipo essas que eu disse, né? Piloto de avião, médico cirurgião, pessoal que trabalha na Bolsa de Valores, porque pode empobrecer uma pessoa do dia para a noite, né? Ou em um segundo tomar uma decisão errada. Então, assim, tem pessoas que não podem, não devem errar, né? Mas esses erros comuns que as pessoas têm medo e se traumatizam e não arriscam nada na vida com medo, né? Uns têm medo de ser feliz, né? De encontrar alguém, porque tem medo, porque foi traumatizado em algum momento da vida. Outros têm medo de pessoas que façam mal, né? Principalmente quem mora em países como o Brasil, que né, é considerado violento. Existem vários medos que as pessoas têm e que isso causa um atraso na vida e traumatiza muito mais ainda. Pessoas tímidas, elas realmente não se arriscam praticamente em nada. Cometer erros realmente não é uma coisa boa. Porém, a gente não deve ficar obcecados, né,
com a ideia de que tudo que tem que fazer é certo. Tem que fazer tudo certo. Claro que fazer tudo certo é uma tranquilidade, é uma paz, você leva uma vida de harmonia, porque você não se preocupa, você fez tudo certo. Mas existem coisas que você faz achando que é certo, que pode colocar até a sua segurança em risco, né? Como eu já contei um caso que aconteceu comigo logo quando eu cheguei aqui. Então, para os novos, as pessoas não gostam de ver os vídeos antigos. Então, para alguns que não conhecem essa história, eu vou falar assim, resumir rapidamente. Quando eu cheguei aqui, ainda se encontrava neve nessa cidade, né? Agora está muito poluída, então a neve não consegue chegar no chão. E porque a poluição dissolve a neve, né? E quando ela consegue ultrapassar a camada de poluição, ela chega preta no chão. Então, um dia de muita neve mesmo, né? Eu fui trabalhar, mas eu não tinha uma roupa adequada para o frio, né? Eu tinha chegado do Brasil há pouco tempo. E eu fui trabalhar com um daqueles casacos que a gente traz do Brasil, achando que vai resolver o frio daqui. O sapato era um sapato que não nada a ver com frio também, né? Um solado muito fininho. E eu cheguei no trabalho, estava fechado, eu fiquei esperando alguém para abrir, e ninguém chegava, e a neve caindo, e a neve caindo, e a neve subindo, e a neve subindo, a neve subindo. Resultado. Eu não conseguia andar, eu não conseguia segurar nada, minhas mãos começaram a ficar roxas e duras, os lábios roxos, e eu fui perdendo, assim, meus movimentos, e eu não conseguia pedir socorro, nem conseguia sair dali. Primeiro porque eu nem falava inglês. Então, passado um tempo, chegou um carro lá, né? O motorista abriu a porta, desceu uma pessoa que era o meu chefe, né? Uma pessoa importante aqui de Londres. Do mundo, né? Importante do mundo, porque essa pessoa é famosa no mundo inteiro. Foi famosa, né? Já faleceu. Então, eu trabalhava no ateliê dessa pessoa, e essa pessoa, por acaso chegou lá. Por acaso, porque a pessoa dificilmente ia lá. Então, por acaso, chegou lá e perguntou: o que é que você está fazendo aí? Eu falei: eu trabalho aqui. Ele falou: sim, eu sei que você trabalha aqui. Mas eu quero saber o que é que você está fazendo aí. Eu falei: eu estou esperando alguém para abrir, para poder entrar para trabalhar. E aí ele já começou a me xingar. Tudo quanto era nome, idiota, imbecil, otária. Sei lá, sabe, os nomes que vieram na mente dele naquela hora. Eu vi ali uma pessoa rude, que queria me humilhar naquele momento. Mas não era nada disso, gente. Ele ficou desesperado por me ver naquela situação. Eu não conseguia entrar no ateliê, precisei ser carregada para entrar. E aconteceram várias coisas. Então, no final da briga, porque ele me xingou muito, ele se desesperou, sabe? Queria me botar para fora, queria me mandar embora do trabalho e tal, mas depois que ele se acalmou, que ele viu que eu não morria ali, então ele me deu uma chance. E ele falou: por que você coloca a sua vida em risco? Você é suicida? Eu falei: claro que não. Eu vim trabalhar, eu preciso trabalhar, não posso perder esse emprego. Ele falou: você não pode perder esse emprego, mas você quer perder sua vida? E naquele momento eu tava assim, sabe, sem poder raciocinar, porque eu estava com muito frio e eu não entendia muito bem o que ele estava falando, e eu estava muito desesperada, diminuída pelas coisas que ele tinha dito. E aí ele chamou a supervisora, que era uma portuguesa, né, uma senhora portuguesa, e ela foi para lá e tal. E aí ele me chamou depois que ele se acalmou, porque até chegar ele se acalmar foi horrível, sabe? Ele ali xingando, rebentando tudo dentro do ateliê. E foi uma coisa muito, muito feia, né? A situação que eu me encontrava, porque eles quiseram até chamar a ambulância, e a situação que eu estava ali envolvida, ouvindo aquilo sem poder responder, sem saber por que ele estava desesperado. Ele estava desesperado porque eu coloquei minha vida em risco para ir trabalhar. Mas eu não entendi. Eu fui entender muitos anos depois, muito tempo depois.
Aí ele me perguntou assim, se você estiver num campo de guerra e você vê próximo de você um soldado inimigo, ele está de costa para você, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou me esconder, vou procurar algum lugar para me proteger. Aí ele falou, eu não disse que você era idiota. Você é um idiota, você é imbecil. Ele é seu inimigo. Se ele vê você, ele vai lhe abater. Então você tem que abater ele antes que ele veja você. Aí eu fiquei pensando assim, mas ele falou que ele estava de costa, então ele não ia me ver. Aí ele falou, numa guerra é assim. Ou você salva a sua vida, ou você perde ela. Então, assim, existem momentos na nossa vida, a forma como você foi criada, seus princípios, seus valores, que são as coisas importantes que nós temos, que vai morrer com a gente, às vezes nos colocam em perigo fazer as coisas tão certas, né? Eu queria fazer a coisa certa. Ah, uma coisa também que ele me falou, que eu já falei em vários vídeos aqui. Ele me disse, sabe qual é o seu problema? Eu falei, gente, eu estava ali tão humilhada, porque ele me humilhou de todas as formas. Eu falei, não, assim, chorando, né? Chorando. Eu falei, não, eu não sei qual é o meu problema. Ele, seu problema é excesso de responsabilidade. Você colocou sua vida em risco por excesso de responsabilidade. Você não vai dar certo nesse país, de jeito nenhum. Pegue suas malas e vá embora para o Brasil. Volte para o Brasil, que lá que é o seu lugar. Gente, eu me senti tão pequenininha naquele dia. Mas com o tempo, com o passar do tempo, eu encontrei tanta coisa desagradável e ruim, inclusive do meu próprio país, né? Pessoas cruéis, brasileiras e chefes miseráveis, covardes, ladrões, etc, etc, etc. Então, o que acontece? É que eu comecei a entender o que ele estava me dizendo. E ele me disse outras coisas, que é para não alongar aqui, né? Então, um erro, gente, não é uma sentença. E às vezes você tem que omitir e até mentir para poder continuar vivo, sobreviver. Porque ele falou assim, amanhã, veja, você só tem você aqui, não tem mais nenhum funcionário. E ela, apontando para a supervisora, e ela só veio porque eu telefonei para ela e disse que queria ela aqui agora. Então ela veio. Mas amanhã, todos vão chegar aqui, um vai dizendo que foi para o médico, outro dizendo que o filho estava passando mal, outro vai dizer que a mãe morreu, outro vai dizer que o pai morreu, que a avó morreu, que estava lá na Cochichina morreu. Então, cada um vai inventar a sua mentira para não perder o dia de trabalho, né, o dinheiro, né, do dia do trabalho de ontem. Então, amanhã, todos chegarão aqui com uma desculpa. E você colocou sua vida em risco para vir trabalhar. Então, às vezes, não podemos fazer as coisas certas, porque estamos nos colocando em risco. E você não deve ficar com a consciência pesada, porque foi necessário para você se salvar. Você tem que fazer alguma coisa que talvez não seja certo, que talvez não agrade a outras pessoas, né? E às vezes um erro traz coisas boas também, não é só coisas ruins. Tipo, a penicilina foi descoberta por um erro, né? E salvou quantas vidas? E salva até hoje. O marca-passo, por exemplo, ele foi encontrado acidentalmente. Os fogos de artifício também foi um erro de um cozinheiro chinês, né? E por aí vai. Então não tenha medo de errar. Para mim, o erro é quando você prejudica alguém. É quando você coloca em risco
a sua vida ou a vida de outra pessoa. Ou você prejudica a outra pessoa. Tipo, você cometer um erro e dizer que foi no trabalho, dizer que foi um colega que fez e aquele colega ser demitido e ser punido, né? Mas esses erros bobos que as pessoas se traumatizam por causa desses pequenos erros, que não deveria se traumatizar, que não deveria carregar aquilo para a vida inteira. Então, coloque isso na cabeça. Um erro não é uma sentença. E um erro pode te ensinar muitas coisas. O erro só é uma sentença quando ele é premeditado. Quando alguém, né, faz isso com uma segunda intenção, ou terceira, ou quem sabe quantas intenções ruins tem nesse erro. Mas quando ele é um erro acidental, um erro porque você, por algum motivo, não pôde realizar aquilo da forma que você queria, não fique carregando isso como uma sentença, tá bom? Então, beijo no coração, cheiro, vai!